Olá, eu sou do oitavo ano B e estou fazendo um trabalho sobre o momento da Revolução Industrial. Meu nome é Ana Clara. Matias. Vai. Hoje nós vamos falar sobre os momentos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou profundamente a natureza e a sociedade de modo geral. As oficinas dos artesãos perderam espaço para as fábricas, as ferramentas simples foram trocadas por máquinas. Em vez das tradicionais fontes de energia, como água, vento e força muscular, passou-se a utilizar o carvão e, posteriormente, a eletricidade. A Europa agrária foi se tornando industrializada com suas cidades cada vez mais populosas. Talvez em nenhuma outra época o conhecimento tecnológico tenha gerado tanta riqueza. O processo da industrialização é longo e costuma ser dividido em pelo menos três grandes momentos. O primeiro foi um processo que se concentrou na Grã-Bretanha entre os séculos XV111 e X1X. O maior destaque desse período foi a invenção das máquinas a vapor e o desenvolvimento das fábricas de tecidos de lã e algodão. A segunda Revolução Industrial difundiu-se entre os séculos X1X e XX por países como França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão, entre as principais inovações desse momento. Destacam-se a locomotiva e o vazio a vapor. A terceira revolução industrial é um termo utilizado para afirmar que a industrialização está em pleno andamento. O pioneirismo britânico. Uma série de condições favoreceu o início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, entre elas, estabilidade social. A partir da Revolução Gloriosa, 1688-1689, o desenvolvimento econômico passou a ser um dos principais objetivos do governo e da burguesia. Concentração de riqueza. Entre os séculos XV1 e XV111, os britânicos acumularam capital por meio do tráfico de escravizados e da exploração de suas colônias. Abundância de mão de obra. A população das cidades cresceu devido à migração de camponeses para áreas urbanas. As terras de uso comum, onde os camponeses produziam seu sustento, foram cercadas e transformadas em propriedades privadas voltadas para a produção de lã e outras mercadorias. Esse processo é chamado de cercamento. Disponibilidade de recursos naturais. Existiam ricas jazidas de ferro e de carvão mineral na Grã-Bretanha, que possibilitam o desenvolvimento industrial. Outros países contavam apenas com carvão vegetal, obtido da madeira, ética protestante. O puritanismo britânico, devido do calvinismo, estimulava o trabalho árduo e disciplinado como um dever do cristão. Essa concepção religiosa não condenava a acumulação de riquezas, lucrar, trabalhar e rezar. Eram valores fundamentais do puritanismo. Forma de produção. No artesanato, os produtos são feitos manualmente com auxílio de ferramentas em pequenas escalas. Há manufaturas, onde cada trabalhador executa uma parte da produção que se somava à parte dos outros companheiros de profissão. Inovações tecnológicas. Os seres humanos sempre utilizaram sua inteligência e criatividade para modificar o mundo à sua volta. Fontes de energia e comunicação. O aço, por exemplo, passou a ser utilizado no lugar do ferro na produção de ferramentas, máquinas, trilhos de trem, edifícios e pontes. A energia elétrica foi usada como um substituto do carvão para fornecer iluminação e movimentar, é óbvio, máquinas industriais, trens e bondes. O petróleo e seus derivados foram usados que nem são usados hoje, como gasolina e o diesel, tornaram-se principais combustíveis dos novos meios de transportes criados. O telégrafo, do grego tele igual longe
mas grafia igual a escrita, foi outra invenção extraordinária, criada por Samuel Morse. Morse também criou um código Morse, que foi o grande marco desse sistema, que era utilizado para se comunicar através de códigos, envolvendo, é claro, o seu código. Impactos da industrialização. A Revolução Industrial provoca transformações no mundo do trabalho, na contagem do tempo, no meio ambiente e na dinâmica de circulação de pessoas, mercadorias e culturais. Trabalho feminino e infantil. Desde os tempos mais antigos, mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação e no artesanato. No entanto, a Revolução Industrial, elas passaram a cumprir longas jornadas de trabalho, recebendo salários bem mais baixos do que os dos homens. As mulheres, além de trabalharem nas fábricas, tinham que cuidar da casa e dos filhos. Era a chamada dupla ou tripla jornada de trabalho. Uma injustiça que ainda permanece em várias regiões do mundo, infelizmente. As crianças trabalhavam em condições semelhantes às dos adultos, o que provocava e provoca danos à saúde, como dores no corpo e doenças crônicas, bronquites e alergias. Elas também não tinham acesso à educação. Atualmente, no Brasil, a exploração do trabalho infantil é considerada crime e o acesso à educação é um direito a todas as crianças. Movimento operatório. A maioria dos contratos eram verbais e podiam ser encerradas a qualquer instante, pela livre vontade do patrão. Às vezes, impunham-se contratos verbais vitalícios que equivaliam a uma servidão disfarçada. No ritmo do elogio, essa contagem, antes da Revolução Industrial, o tempo era basicamente contado em função das estações do ano, da atividade agrícola, das festividades populares e das celebrações religiosas. Devastação do meio ambiente e sustentabilidade. Nas sociedades industriais, o carvão mineral a partir de 1760 e os derivados do petróleo a partir do século X1X tornaram-se importantes fontes de energia. A queima desses combustíveis, no entanto, libera substâncias tóxicas que contaminam o ar, o solo e as águas. A maioria das pessoas naquele tempo não tinha consciência de que os recursos naturais são limitados e que as ações humanas causam fortes impactos no meio ambiente. Atualmente isso está mudando, infelizmente. A preservação do meio ambiente é uma das principais questões do mundo contemporâneo. Cada vez mais cidadãos e com instituições preocupam-se com ecologia e desenvolvimento sustentável. É urgente a conscientização de que os recursos naturais podem acabar e de que o meio ambiente não suporta um crescimento econômico irresponsável. Assim, multiplicam-se as iniciativas que visam redução da produção de resíduos tóxicos, ao uso responsável da água, a implantação de fontes de energia limpa, entre outras. População e urbanização, migração de pessoas, melhoria nos padrões de saúde, maior oferta de alimentos. E é isso. Isso foi nosso trabalho. É o meu e o de Matheus, do 8º ano B. Obrigada. Por isso